Fala, turma, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Como passaram esses dias? Esperamos que estejam bem aí, protegidos, cada um no seu cantinho. Por enquanto a gente ainda tem que ficar assim, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, isso passa. Bom, vamos dar sequência aqui nesse tema importantíssimo que a gente vem tratando, que é a chegada dos filhos. Tivemos o testemunho, o depoimento da Camila e do Simeão, que foi extremamente rico, uma bênção. E também tem um outro casal amigo nosso que aceitou o desafio de dividir um pouco da experiência deles, né? Com a gente, com vocês que acompanham aí os vídeos, que é a Esther e o Juliano, são os pais da Maria. É um vídeo mais curto, mas tão rico quanto o da Camila e do Simeão. E a gente gostaria muito que vocês acompanhassem. E logo no final do depoimento deles, a gente volta aqui e faz um desfecho desse assunto, porque na sequência temos novos assuntos, novos temas para tratar. Acompanhe eles aí. Olá, meu nome é Esther, eu sou esposa do Juliano e mãe da Maria. Olá, meu nome é Juliano, sou esposo da Esther e pai da Maria. Bom, a nossa vida como casal, nós estamos juntos há quase 19 anos, temos 12 anos e meio de casados e como tudo na nossa vida, nós planejamos e idealizamos, né, pedimos direção a Deus. Para ter filhos não foi diferente. Nós sempre quisemos muito, mas nós esperamos o momento que a gente sentia que era um momento para nós e planejamos muito a chegada da nossa Maria. Então a gente, além de buscar a direção de Deus, nós fizemos treinamentos, fizemos curso de preparação da chegada do bebê, lemos muito a respeito do que muda. Então nós nos preparamos psicologicamente, fisicamente, estruturalmente para receber a nossa filha. Ela hoje tem 2 anos e 8 meses e, como todos sabem, um filho muda tudo na vida de um casal, né? Muda o casamento, muda a estrutura da casa, mas a gente entende que essa mudança é para melhor. Quando a gente está preparado, tem consciência do que significa essa chegada, mesmo ela sendo diferente do que a gente... Por mais que a gente se prepare, a gente sempre tem algo além. Ela mudou a nossa vida para melhor, né? Porque ela veio para consolidar a nossa relação e nos dá também esse privilégio que é ser pais, né? Porque para nós é um privilégio, uma missão que Deus nos deu de criar o caráter de um ser humano, de criar ela e de fazer com que ela se torne uma pessoa adulta bem-sucedida, com princípios fortes e bem estabelecidos. E para esse momento a importância de o casal estar sempre alinhados em função de estar dividindo, não dividindo, mas ciente dos afazeres um do outro, né? Por exemplo, no nosso caso a gente não tem você faz isso, você faz aquilo. Estamos sempre alinhados com relação a isso, então... a hora de um banho, a hora de fralda, a hora de comidinha, sempre assim, o que tiver mais próximo para tá assessorando ela nessas partes, né? Então é super importante o casal estar com esse pensamento, né, juntos, para não sobrecarregar nenhuma das partes, né, e não gerar assim às vezes uma sobrecarga e um desconforto no meio da família. Então isso daí é um ponto muito importante também, que a gente consegue perceber isso no dia a dia, né? O quanto isso faz a diferença nessa somatória para a criação dos filhos. E além dessa parceria ser muito bom para não dar essa sobrecarga, é um momento que a gente tem de curtir, né? Porque tanto a mãe quanto o pai tem que curtir o filho e ela sente falta disso. Os filhos querem isso, eles querem contato com os dois, né? Então a gente proporciona isso para ela, né? Eu brinco, ele brinca, a gente participa de todos os momentos dela. Não tem esse é só a mamãe, esse é só o papai. A nossa parceria sempre foi assim ao longo da nossa relação, né? O nosso casamento sempre foi assim e com ela não é diferente. A gente também tem uma parceria muito forte em estar sempre com o mesmo pensamento em relação à criação dela. E as tarefas mudam, os planos mudam,
né? O nosso tempo muda e a gente vai fazendo malabarismo todo dia para poder conseguir ajustar isso aí, né? Porque a gente trabalha também fora, eu trabalho, ele trabalha, às vezes ele trabalha à noite, então nem sempre a gente está com o mesmo tempo disponível e a gente vai dividindo isso de uma maneira leve, né? A gente não quer que isso se torne um peso, a gente quer curtir esse momento que passa muito rápido e de uma maneira que fique leve para os dois e para ela e que a gente consiga aproveitar isso. E para nós isso é muito importante, que ela viva isso e que ela crie memórias de uma família que está sempre do lado dela, que está junto, que apoia. Essa é a nossa intenção. Isso. E a gente tem total consciência da responsabilidade e do compromisso que a gente tem de criar ela e de dar o melhor para ela, mas não no sentido que hoje muita gente fala que eu vou dar para meu filho o que eu não tive. Não nesse sentido financeiro, material, mas de dar para ela um suporte para que ela cresça e saiba fazer boas escolhas, que ela tenha consciência de quem ela é, onde ela quer chegar, que ela teve uma família estruturada e feliz. Esse é o nosso compromisso, né? E essa responsabilidade que Deus dá pra gente mesmo, porque os pais têm uma responsabilidade enorme de entregar esse filho, né, para Deus e criar ele da melhor forma. Esse é o nosso compromisso. E a gente tem aí os nossos sonhos, né, e planos futuros e agora muda tudo, né, também, porque antes era nosso. Era nosso. Né? O simples fato, às vezes, de sair hoje, agora a gente consegue entender, às vezes, a questão que muita gente fala, o horário, né? A gente sempre se programa bem antes, porque, às vezes, cada saída, uma visita na casa da vovó, se a gente não se preparar antes, não se organizar antes, né? Isso pode, às vezes, atrasar um pouco. Então, assim, hoje... a importância de estar, né, sempre com esses pensamentos organizados, sempre alinhados, isso aí faz uma diferença enorme, né? Não é mais só simplesmente vamos pegar a mala e sair, vamos trocar de roupa e sair, né? A gente tem todas as coisinhas dela para arrumar, a gente tem que saber se vai fazer frio, se não, prever, né? Então, tanto para ir quanto para voltar, para voltar, né? Sim. Que nem sempre sai como a gente planejou. Exato. Então, muda tudo, né? A rotina... E é super importante a gente estar sempre conversando, né, com o pensamento unido, porque senão isso pode se tornar, às vezes, um pouco cansativo e um pouco desconfortável na vida do casal e acaba refletindo na criança também. Uma coisa importante também que eu estou lembrando aqui é essa questão do casal, né? Se a gente não está com o psicológico, por mais que você prepare, você vai ter surpresa, mas se você não está alinhado em relação a todos esses impactos, isso pode virar briga, pode virar desconforto, né? E é engraçado que a gente vê muito casamento acabar depois que arruma os filhos. A gente acha que o filho vai vir para unir mais e a gente vê muita gente separando por causa disso, porque muda tudo. A atenção é muito voltada para a criança, é muita dependência. Então, se a gente não tiver isso bem estruturado também, né, o marido bem preparado para dar o suporte para a esposa no início, porque a gente, como mãe, sofre muita mudança física, psicológica, hormonal. Se a gente não tiver consciência disso, a chegada de um filho ela pode ser catastrófica, porque muda tudo, a atenção muda e a gente tem que ficar o tempo inteiro balanceando e vigiando isso, para manter a relação saudável e conseguir transformar isso em mais uma etapa da vida leve, né? E não um peso, e não uma coisa que vai vir para separar talvez um relacionamento de anos que sempre deu certo. A ideia do filho não é isso, o filho é herança do Senhor, né? É bênção. Então a gente tem que... Por isso que é importante o planejamento e a conversa e o alinhamento para que isso não se torne um peso e um problema na vida do casal. E que o casal também não deixe de ter os seus momentos únicos, né? Em função de, às vezes, direcionar toda a atenção para os filhos, né? Por mais que a gente tenta buscar ao máximo, né?
tratar e cuidar da nossa forma, né? A gente tem que deixar sempre aquele tempinho para nós dois e que isso também não venha se distanciar. Porque aí pode ser que com o passar do tempo isso se torne um problema que a gente nem imaginava que seria um problema, né? E aí muito relacionamento acaba. E não é isso que Deus tem para nós, né? Deus quer que a família é um projeto de Deus. Então, o filho ele vem para complementar, para alimentar a relação, não para destruir. Então, o filho é bênção, o filho é herança, e nós somos muito gratos a Deus e felizes por esse privilégio que Deus nos deu de ser pais. E aí, gente, gostaram? Como é que foi? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham absorvido aí todas essas dicas, né? Preciosas, né? Que o Juliana e a Esther também passaram. Somando elas às dicas do Simeão e da Camila, tenho certeza que vai ajudar muito a gente que está com filhos nessa fase, né? Que acabaram de chegar ou que estão planejando ter filhos. Certamente tem muita coisa para tirar dessas dicas aí para que seja bênção, né? Esse é o objetivo de ter filhos, que eles sejam bênçãos. E assim, né, gente? Por que nós convidamos outros casais para falar? Porque existem questões que acontecem, são gerais, acontecem na casa de todo mundo, né? Só nós, falando da nossa experiência, pode parecer que é uma situação muito particular, né? Muito única. E na verdade não é. Na nossa casa aconteceu, na casa deles aconteceu, na sua casa certamente, se você já tem filhos, aconteceu, né? E é gostoso a gente ouvir que outras pessoas passam pelas mesmas alegrias que nós e pelos mesmos desafios que nós, né? E ter filhos é um imenso desafio, né? É um desafio enorme em qualquer fase. Mas como nós falamos para vocês, a gente vai caminhar aí, né, por alguns vídeos falando sobre filhos nas diferentes etapas da vida dos pais e dos filhos. E a chegada de um filho é um momento singular. Então, o que a gente pode, se a gente for parar a pensar assim, o que a gente pode refletir e aprender sobre chegada de filhos? Primeiro, né, gente? Filho, ele tem que vir para acrescentar, para agregar. Os filhos são bênçãos de Deus, né? E por isso, eles não podem vir para ser um problema, para ser mais um peso, para ser uma sobrecarga. E nem para ser um remendo, né? Nem para ser um remendo. Às vezes a gente usa isso na expectativa, não, o filho vai consertar algum outro problema. O casamento não tá bom, então vamos ter um filho para melhorar. Quando o filho vem nessas circunstâncias, geralmente aumenta-se as dificuldades e os desafios. Porque, como vocês ouviram, filhos é uma bênção. Eu costumo dizer que eu não me arrependo nem por um momento de ter tido as minhas filhas. Porém, os desafios não ficam menores porque é bênção. Exatamente. Os desafios, eles continuam, né? Então, assim, por isso que é tão importante o planejamento, né? Quando você tem um filho que foi pensado, que foi desejado, no momento certo, né? Geralmente o início do casamento é um momento mais delicado, mais intenso, por conta da adaptação natural que acontece com o casal, né? E então, muitas vezes, não é o melhor momento. Porque chegar mais uma pessoa no meio da adaptação nem sempre é simples, né? E às vezes não é só o início de um casamento. Pode ser, de repente, um momento profissional em que um dos dois estão trabalhando demais, viajando demais, estão fora muito tempo. Precisa pensar se é o melhor momento para se ter um filho, né? Então, assim, se puder planejar, é ótimo. Teve uma frase que a Camila falou que eu achei interessante, é isso mesmo. Sejam um antes da chegada dos filhos. Realmente, a unidade do casal, ela não acontece lá no altar, né? É necessário um tempo para isso ir, na verdade, concretizando e amadurecendo. Então, sejam um
e aí consigam planejar o melhor momento. É óbvio, como a gente falou, se não deu para planejar, vamos contar com a ajuda do Espírito Santo para instruir e se adaptar às novas situações, né? Outra coisa que tanto o Simeão e a Camila falaram, como a Esther e o Juliano também, a questão do acordo, né? De haver entre o casal o mesmo desejo, né? Sim. E tudo isso estar planejado não só por uma das partes, né? O desejo ele é dos dois, o planejamento é dos dois, respeitando a característica dos dois, o tempo dos dois. Nós vimos que os dois casais, né, têm as suas atividades. Simeão trabalha numa outra cidade, a Esther e o Juliano também trabalham, às vezes ele trabalha à noite, ou seja, se tudo isso não estiver muito ajustadinho e bem acertado, bem combinado, certamente vai ser um problema mais para você administrar quando chegam os filhos. Agora, se tudo isso está alinhado, um exemplo nosso, quando a Clara nasceu, eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava tinha turnos, né? Eu trabalhava no turno da tarde, eu entrava mais tarde e saía mais tarde. Então, nos ajudou a dividir, porque a hora que eu chegava, e eu podia ajudar no cuidado, né, da Clarinha, e era a hora que ela podia descansar. Sim. Por outro lado, como a Clarinha às vezes acordava muito cedo e eu ia trabalhar mais tarde, eu fiquei até mais tarde acordado, eu conseguia dormir um pouco mais e ela dava conta. Então, ou seja, essas coisas, esta harmonia, ela é determinante para que a coisa funcione bem. Com né? certeza, com certeza. E assim, entendam que precisa haver uma adaptação. Antes vocês eram um casal, agora vocês serão pais. Precisa entender essa adaptação, né? Mas também precisa distinguir esses papéis, como foi falado, né? Não dá para ser apenas pais e também já não vai dar para ser apenas casal de jeito nenhum. Nós estamos mais sozinhos, né? Existe Não somos mais dois, agora somos 3, 4. Exato. E muitas vezes nesse papel, gente, a rede de apoio realmente ela é importantíssima. Busquem a rede de apoio. Nós já conversamos, né, em outros vídeos sobre os limites que precisam ser impostos, mas isso não significa que vocês não vão pedir ajuda. Na nossa vida a gente sempre contou muito com ajuda, principalmente de pessoas da nossa família. Sempre contamos muito. Meu pai se aposentou muito cedo. Meu pai se aposentou aos 46 ou 48 anos. Então, assim, ele tinha uma disponibilidade de tempo. Quando chegou a época que a gente teve os filhos, as filhas, ele já tinha uma disponibilidade de tempo maior. E minha mãe também não trabalhava fora. Isso nos ajudou demais. A minha sogra também nos ajudava, minha cunhada, minhas irmãs, mas elas trabalhavam fora. Então, assim, acabava que era menor o tempo, né, de poder nos ajudar. Mas nós sempre tivemos. Então, nós, tanto para trabalhar, eu continuei trabalhando, né? O Tágua viajava muito, mas eu sempre tive pessoas perto de mim, perto de nós, que nos ajudavam com tudo. O legal também, né? Talvez se a gente tirar dessa lição, a gente está falando da perspectiva de casal, mas de repente a gente pode olhar com o olhar da rede de apoio, né? Nós podemos ser também uma rede de apoio para outros casais que nós conhecemos, né? Sim. Porque, eu acho que foi o Simeão que falou também, isso acontecia com a gente também às vezes, as pessoas iam em casa e buscavam as meninas para passear no fim de semana, mas não é só para ajudar a cuidar, mas não, vamos passear, vamos levar para passear. Tinha um amigo nosso, o Valdeci, por exemplo, que pegava a Isabela e levava ela para feira, para fazer feira, e ela amava. Era um tempo que sobrava pra gente também, né? Então tem uns amigos também, outras pessoas que participam dessa rede de apoio, e às vezes a gente pode tomar essa sensibilidade de repente tem lá sua irmã, seu irmão, né, algum amigo próximo que tá passando por essa situação, a gente também pode se colocar no papel de rede de apoio, né? É importantíssimo. Não tentem dar conta de tudo sozinhos. É muito difícil. Tem pessoas que não têm, né? Por exemplo, se nós tivéssemos vindo morar aqui em Araxá, enquanto as nossas filhas eram bem pequenas, nós talvez tivéssemos essa dificuldade por conta de não ter, né? Só somos nós nessa cidade. Mas se você tem
não tente dar conta de tudo sozinho. Você não precisa dar conta de tudo sozinho, viu? Outra coisa que foi bastante destacada foi a questão da parceria, que nós já falamos aqui, né? A participação dos dois é fundamental. Não pensem que só porque, de repente, a mãe tem um pouco mais de tempo, não é importante a participação do pai, ou vice-versa, né? É fundamental a participação dos dois. E quando os dois estão ativos, os dois participam, os dois fazem tudo, não sobrecarrega, né? Isso que o Tago estava falando, quando a Clara nasceu, era aquela realidade, né? Porque quando você tem o primeiro filho, você ainda pode se dar o luxo de quando ele dorme, você dorme, né? Você faz mais ou menos a sua rotina como a do bebê. Quando já tem um outro filho, não dá. Então, geralmente os horários não se encontram. Não se encontram. A Camila e o Simeão falaram. Enquanto Sim. as meninas dormem, o Henrique está acordado. E, por exemplo, quando a Clara nasceu, a Isabela já estava em idade escolar. Então, assim, 6 horas da manhã, eu tinha que estar em pé para arrumar ela para pôr para a escola. E muitas vezes, quando o Tago chegava por volta de 00:30, 1h, eu estava com a Clara ainda. E era a hora que ele ficava com ela, porque eu ia dormir, porque às 6 da manhã eu tinha que levantar, porque tinha a Isabela. Eu não podia dormir no horário que a Clara dormisse, porque depois a Isabela ia chegar da escola, né? E sem dizer que... uma logística que tem que ser preparada. E depois de 4 meses eu voltei a trabalhar. Então, assim, as realidades são diferentes, né? Então, assim, essa parceria, ela é fundamental, né? Outra coisa importante, né, como ambos falaram, os dois casais falaram, é o tempo do casal. Mas aí aquela dica de ser um antes dos filhos é que vai sustentar isso. É, né? Verdade. Porque a gente precisa do nosso tempo. Seja para o que for. Nem que seja para sentar no sofá, olhar um para a cara do outro e falar assim, estamos cansados, um escora no outro, dorme os dois ali. Mas tem que ter esse tempo, porque a Paula fez uma pesquisa, né? E 1/5 dos casais se separam antes do primeiro aniversário dos filhos por conta de não saber lidar. Passou a ser pais e deixou de ser casal. Então o casamento deixa de existir e acaba culminando na separação. Então é um cuidado que precisa se ter. Vocês continuam sendo um casal mesmo sendo pais. Uma coisa não substitui a outra, não sobrepõe a outra. Você vai ter que desenvolver mais habilidade para dar conta das duas. E aí, né? Até... O que acontece? Isso a gente vai conversar em outro vídeo, mas por que também acontece tantas dificuldades entre o casal depois que os filhos vão embora? Porque muitas vezes eles esqueceram de ser casal. Passaram a ser pais. Só pais, né? E aí quando os filhos vão, que você já não tem aquela função diária da rotina de pai... Aí... Vai ter que reaprender a ser casal. Vai ter que às reaprender. Vezes dá, às vezes não. Às vezes não dá. É verdade, né? Então, tempo de casal. Né? Nós tivemos também, por conta até dessa rede de apoio, o privilégio, mas quando era apenas a Isa, porque depois meus pais acabaram ficando mais debilitados de saúde, já não tinham condições. Mas, por exemplo, nós nunca deixamos de comemorar um aniversário de casamento. Exatamente. Nós não deixávamos de viajar, só os dois. E isso sem problema, sem culpa, né? Porque muitas vezes, principalmente a mãe, sente uma culpa. Ai, mas eu vou viajar, eu vou passear e não vou levar meu filho, né? Tô negligenciando, tô abandonando. Né? Não. Tem tempo de viajar em família e tem tempo de passear só o casal. Exatamente. E não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Isso vai ser fundamental para a saúde do casamento. E para a gente finalizar, sejam gratos pelos filhos que vocês têm. Sim. Nós vimos principalmente a Esther também fala disso, e o Juliano, mas a situação que a Camila e o Simeão viveram, né? De todo o contexto da gestação e do pai das meninas, e eles falam que foi uma oportunidade, né? De ter uma experiência com Deus a respeito disso, e é importante a gente ser grato. Nós somos muito gratos a Deus pelas nossas 2 filhas, são bênçãos nas nossas vidas, mas isso não quer dizer que a criação, a formação e o cuidado foi fácil, não é? Nem que às vezes ainda, a gente né? olha, não acabou ainda, na verdade, né? Que a gente às vezes olha alguns casais e vê tudo tão lindinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? E não consegue enxergar o que tem
por trás de tudo aquilo, o esforço, o empenho, a dedicação, o compromisso que existe do casal para que a foto fique bonita, né? A foto que nós observamos. Mas existe todo um trabalho por trás disso. Nós temos que ser gratos a Deus e também responsáveis, né? Nós recebemos de Deus esse presente. Os filhos são um presente do Senhor, a herança do Senhor para nós. E nós temos que ser bons mordomos deste presente, do que Deus nos deu, né? Então que para a gente encerrar, que realmente você seja grato pelos seus filhos, que vocês, marido e mulher, mantenham esta unidade, se não tem, procure desenvolver. Agradecemos mais uma vez, né? Sim. O Simeão e a Camila, o Juliano e a Esther, pela disposição e pela generosidade de dividir um pouco da vida deles com a gente, com vocês que estão acompanhando os vídeos, né? Nós, como cristãos, temos que dividir o que temos, inclusive as nossas experiências, né? Nós oramos, nós intercedemos, nós discipulamos, nós evangelizamos, mas também nós trocamos as experiências de vida, porque cada um tem a sua vida, e o que se aplica para um, às vezes não se aplica para o outro, mas muitas vezes o testemunho de um vai edificar e vai dar uma solução, uma saída para o problema que o outro possa estar passando. E assim, se você quiser, assim, é claro, gente, não dá pra gente gravar todo mundo que a gente gostaria de ouvir, mas conta pra gente um pouquinho da sua experiência, das suas alegrias e dos seus desafios, né? De repente a gente faz um vídeo, não com gravações, mas só compartilhando, contando, né? Como que tem sido os seus desafios desse filho que chegou e que muitas vezes mudou a vida do casal, né? É super importante pra gente saber disso. É interessante que na igreja primitiva eles viviam partindo o pão de casa em casa, mas eles não iam nas casas das pessoas só para partir o pão. Partir o pão significa dividir a vida, né? Dividir a vida. Dividir a vida, né? Compartilhar. Certamente chegava na casa de um com pretexto de fazer um lanche, mas chega lá, é uma conversa, uma situação, um problema que está passando, e você intercede, você olha, você divide, você se coloca no lugar, você passa a ser a rede de apoio, enfim, isso é verdadeiramente comunhão. E assim, comungar da vida, e não só de momentos pontuais, já pré-estabelecidos, né, que a gente acaba construindo. E assim, isso nos mostra que nós não estamos sozinhos, né? E é muito bom. É ótimo. Gente, vamos continuar com esse assunto, mas agora nós vamos falar dos filhos que já cresceram. Isso, e como é que funciona isso? Como é que tem sido isso? Né? E qual que é a importância, qual que é a relevância do papel do pai e da mãe na vida dos filhos? Nos próximos vídeos, a gente vai ouvir um pouquinho agora, não o que os pais têm a dizer, mas o que os filhos têm a dizer. Vai ser legal, uma perspectiva diferente, né? E com certeza, a gente já recebeu um dos vídeos, está para receber outro, está extremamente rico, fantástico. E não perca, assistam os próximos e desfrutem disso. Legal, se possível, assista com o seu filho. Se você tem um filho aí adolescente, né? Jovem, adulto, já criado, já maior, né? Assim, não está na fase de bebezinho, que vai... É muito legal, o material está ficando bem bacana, e tenho certeza que vai edificar a relação que vocês têm aí. Sim. Filhos e pais, pais e filhos. Não percam não, vai ser uma bênção, pode ter certeza. Então, gente, fiquem com Deus e logo a gente se encontra. Até mais, Deus abençoe, fiquem com Deus.